enquanto 99% segue em fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias. Olá, seja bem-vindo ao 1% Podcast with Pam, aonde nós acreditamos que crescer 1% todos os dias já é uma revolução. E hoje eu quero te convidar a ficar aqui juntinho comigo. É isso mesmo, porque nossa convidada especial vai falar muita coisa que vai de encontro com o seu coração. Se você está aqui, se você simplesmente caiu nesse podcast, se alguém te enviou, é porque você precisa ouvir o que vai ser falado aqui hoje. Fica comigo. Mas eu quero te apresentar quem vai estar aqui. Aliás, eu não vou apresentar, não. Eu vou deixar ela se apresentar. Eu vou deixar ela falar quem ela é. E tá aqui comigo hoje a nossa querida Flávia Primo. Oh, muito obrigada. De nada. Gente, e um adentro. Como que eu conheço a Flávia? Será que eu conto agora ou eu espero um pouco? Conta agora. Vou contar e aí eu deixo ela se apresentar. Prometo que eu vou ficar quietinha e deixar a Flávia se apresentar. Gente, a Flávia, ela é a líder de um ministério tão lindo, tão maravilhoso, e que esse ministério, ele pode mudar a geração. Ele muda a próxima geração, ele pode mudar tudo, ele faz toda a diferença, que é o Ministério Infantil. Que, Flávia, você tem muito meu respeito, porque Obrigada. aos meus olhos é lindo, mas é desafiador. Sim, verdade. Muito desafiador. É algo assim, é lindo, é maravilhoso, mas como fazer isso? Por que fazer isso? Mas antes de você responder isso, fala quem é a Flávia Primo. Olha, a Flávia é uma mãe, né? Inicialmente, eu sou uma mãe. Eu tenho duas filhas, Vitória e Sara, né? Vitória tem 12 anos e Sara 6 anos. E eu me dedico hoje integralmente, né, à minha casa e à minha família. E paralelo a isso, eu me dedico também ao Ministério Infantil, liderando, né, o Lagoinha Kids. E também outras funções que eu tenho. Eu estudo, né? Então todos os dias eu dedico um pouco do meu tempo à minha tese. Eu faço um doutorado hoje em Não liderança. sabia! Sim, em liderança missionária, e a minha tese de doutorado também é sobre a próxima geração, Uau. né? Especificamente eu estou defendendo sobre proteção à infância. Então é algo que tem assim todo o meu investimento, do meu tempo, meu coração, né? As minhas lágrimas também, e algo que queima no meu coração, de fato. Então eu não poderia defender uma tese e tão profundamente numa pesquisa que não fosse algo que fizesse sentido para mim. Né? Então faz sentido na minha vida, é algo que Deus depositou no meu coração e eu realmente vou me dedicar muitos anos, né, pesquisando sobre isso, então precisava ser algo que realmente tivesse toda a minha motivação. Então Uau. por isso eu estudo sobre isso. Flávia, eu vou direto ao assunto, eu vou falar logo por que eu te convidei você aqui para falar sobre crianças. Flávia, por que Ministério Infantil? Olha, o Ministério Infantil, ele começou na minha vida bem lá atrás, né? Conta pra gente essa história, lá como atrás. assim? Bem, são 10 anos, né? Vai fazer esse ano 10 anos que eu estou no Ministério Infantil. Uau. Que eu estou envolvida ali como professora, ensinando as crianças, porque o ensino ele também tem muito o meu coração, eu amo ensinar. E eu comecei ali auxiliando, né, as professoras, e depois passei a ministrar como professora, até que hoje eu lidero o ministério. Mas ao longo desses anos, o Senhor foi depositando no meu coração revelação, entendimento do porquê investir na vida das crianças. O porquê investir na vida das crianças? Exatamente por isso. Foi o que o Senhor me fez entender, que elas não são a igreja do amanhã.
elas não são um investimento que nós fazemos hoje só para pensar a nível de futuro. Nós investimos hoje porque elas são um coração fértil, um terreno pronto para dar frutos hoje. As crianças, elas já dão muitos frutos hoje. Na escola, nas famílias, elas conseguem compartilhar o que elas recebem com muita facilidade. Porque o coração delas é muito sincero, Pamela. Elas são igual uma esponja, sabe? Eu costumo falar, elas absorvem com muita facilidade. Tanto positivo quanto negativo. Quanto negativo. Por isso a importância da gente, na base, bem na infância, já colocar valores eternos. Porque a gente acredita, sabe, Pamela, que a primeira e a segunda infância é onde a criança estabelece uma base, um fundamento. E esse fundamento vai ser o chão que ela vai caminhar por toda a vida adulta dela. Quando você fala a primeira e a segunda infância, Flávia, fala assim pro nosso público que não Idade, né? conhece qual que é a idade, qual que é a primeira infância, por que que é importante, qual que é a segunda infância, por que que eu tô te perguntando isso? Porque hoje nós vemos que há filhos abandonados emocionalmente pelos pais. Sim, verdade, muito. E a primeira e a segunda infância, como você falou, ela tem um estágio de 0 até 6 anos, né? E de 6 a 12 a segunda infância. 6 a 10, 11, tem vários psicólogos e neuropsicopedagogos que variam esse tempo. Mas geralmente de 0 a 6 anos, de 6 a 10, 11 até 12 anos, a segunda infância. Uau. Então, esse é o estágio da criança em que valores são fundamentados, né? Quanto morais, espirituais, sociais. Então, se a gente cria uma base forte, sólida na vida da criança, nessa fase, existe um estudo nos Estados Unidos que foi feito que 86% das crianças que foram apresentadas ao Evangelho na primeira e na segunda infância, elas, na vida adulta, permanecem nos caminhos do Senhor. Uau. Então, esse é um percentual altíssimo, 86% das crianças que foram expostas ao Evangelho permanecerem na presença do Senhor, isso é maravilhoso. É lindo. Só que se a gente não faz esse investimento nessa base, a gente deixa para investir na adolescência, na juventude, esse percentual cai drasticamente. Então, a gente fica com uma adolescência e uma juventude vulnerável. Eu não vou te dizer que, tipo, estão perdidos, né? Não é sobre isso, porque Deus é poderoso. Claro. Mas claro que vai existir uma vulnerabilidade desse adolescente, né? Desse jovem lá no mundo, por não ter firmado valores eternos na infância. E quando nós podemos falar, o que você fala sobre isso é 100% obrigação dos pais a implementar isso nas crianças? Sim, porque a gente não pode transferir para a igreja, por exemplo, uma responsabilidade que foi dada por Deus aos pais. Então não é da igreja, não é da escola. A igreja, ela vai cooperar. A igreja, ela vai dar a mão para você. A igreja é o corpo de Cristo, mas a autoridade que foi dada aos pais não foi dada à igreja. A autoridade tem igreja enquanto corpo para influenciar a criança, mas a casa, os pais têm autoridade sobre os filhos para pastorear o coração da criança. Uau. Porque é algo diário, né, Pamela? Se a gente for considerar a influência que a criança tem, né, hoje na casa com os pais, é muito maior que a igreja. Claro. A igreja, a gente fala de uma vez a semana, 2 vezes na semana, né? Então, é uma influência muito pequena, embora importantíssima. Mas a família hoje, ela tem uma influência absurda na vida dos filhos. E a escola também. Porque eu fiz um estudo semana passada e a influência da escola hoje nos Estados Unidos, de segunda a sexta-feira, são em torno de 35 a 50 horas semanais. Se a criança sai às 3 horas da tarde, são 35 horas semanais de influência de secularismo, se a criança está numa escola secular. Mas se essa criança está numa after school, ela precisa ficar, né, sob cuidado de outras pessoas. Até às 6. Até às 6, a mãe chegar do trabalho, são 50 horas semanais que essa criança está exposta a estar sem os cuidados dos pais, recebendo qualquer outro tipo de ensino, né, bom ou ruim.
E os pais, eles ficam só com uma parcela desse tempo, né? 29% contra 71% dessas 50 horas. Então, olha o nível de responsabilidade que nós temos em, assim, correr atrás dessas horas, né? Que nos faltam, né? Que são pequenas no final do dia. Então, a gente precisa ser intencional. A gente precisa se posicionar. O que de fato vamos fazer? Né? Qual é o nosso grau de influência na vida dessa O que criança? você diria para esses pais que não têm essa opção de pegar os seus filhos mais cedo na escola, somente aqui nos Estados Unidos, onde a gente mora, né? Que, querendo ou não, a carga horária de trabalho ela é maior. Sim. O que fazer? Porque eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo aqui e fala assim, tá, o meu trabalho eu só termino tal hora, eu ainda não consigo ter essa disponibilidade de pegar as crianças mais cedo, mas o tempo que esses pais têm com essas crianças, o que fazer? Então, a gente teve até um café com os pais em Lagoinha, foi um evento maravilhoso. E eu trouxe. Já convida para o próximo. Isso, convidar vocês. O próximo café com os pais não pode ficar de fora. Foi um tempo muito precioso em que a gente compartilhou tantas dicas com os pais exatamente sobre essa sua pergunta. Uau. Porque a gente só falar, Pamela, faça isso, a palavra de Deus fala aquilo, é tão importante investirmos na vida da criança e tudo. É maravilhoso, é importante, é uma consciência, mas não é prático às vezes. Verdade. Então a gente precisa trazer a vida prática para os pais, né? E no meu contexto, como que eu vou fazer? Né? Eu até dei o exemplo, eu até falo para alguns pais aqui, né? Pode estar falando, nossa, Flávia, mas você não tem noção de como a minha vida é busy, de como eu sou atarefada, eu tenho tanta coisa para fazer. Trabalho muito, não tenho tempo. Não é? Muita coisa. Eu entendo a importância de tudo isso que você está falando, mas não é fácil para mim administrar. E eu trouxe para os pais um versículo que está lá em Deuteronômio 6:8, que fala que quando Deus deu uma ordenança para Moisés, para o povo, preparar o povo para entrar na terra prometida, Deus falou para Moisés assim, fala para o povo que dessa palavra eles vão precisar passar para os filhos e os filhos para os netos. E dessa palavra eles vão precisar falar ao deitar, ao levantar, ao sentar e pelo caminho. 4 ações. E aí eu perguntei para os pais, né, nesse café com os pais, a gente faz essas 4 ações durante o dia? Senta, anda, levanta e deita? Então, durante o nosso dia, a gente pode aplicar essa dinâmica com os nossos filhos. De manhã, no café da manhã, ali separar 5 minutinhos, né, com o seu filho, trazer um versículo bíblico, porque a palavra de Deus, quando liberada, o logos de Deus liberado, ali na vida da criança, tem muito valor. E ali no café da manhã você tem um tempo de liberar um versículo bíblico de uma forma, de um momento informal, né? Não precisa agora todo mundo prestando atenção, não. Ali eles tomando café mesmo, porque a criança tem a capacidade de prestar atenção até comendo. Ela tem a capacidade de ouvir o que você está falando, porque a veia do ensino dela e do aprendizado é diferente do que o adulto, né? Que está ali focadinho. Não, a criança, mesmo comendo, você falando um assunto, ela está captando. Uau. Então você ali no café tem a oportunidade de liberar um versículo bíblico e aplicar a vida dela, né? E falar ali algo que ela possa levar para a escola, porque ela vai passar o dia onde? Na escola. E aquele versículo vai fazer sentido no dia dela. Porque o Espírito Santo coopera com a gente, Pamela. Uau. O Espírito Santo, ele é o mais interessado em fazer a nossa maternidade dar certo. Uau. Não é algo que a gente vai fazer na força do braço, sabe? Tipo, nossa, eu vou ter que me esforçar muito para fazer tudo dar certo. Eu vou ter que fazer tantas coisas certinhas para que meu filho fique na presença do Senhor. Não é sobre isso. É sobre a gente se posicionar, fazer a nossa parte e o Senhor vem com o Espírito Santo cooperando conosco. Eu diria que nós como pais, a gente pensa que nós temos que fazer o 100% e na verdade não é. Não Você é. falou algo aí muito bonito, né, e é algo que vem de encontro com o meu coração. 1% que você fizer, acredite, gera mudança. Gera mudança. E na vida da criança, muito mais. Porque a criança, ela está construindo, né, muita base, muitos valores, ela está construindo fundamentos. Então, todo dia essa semente sendo plantada
pela manhã, ao acordar, que o versículo fala, pelo caminho, levando para a escola, ali falando do Senhor, orando com o seu filho, colocando louvor, levantando um altar de adoração no carro, a Uau. presença Faz no carro mesmo, tá No indo pra carro. escola, tá indo fazer compra. pelo caminho, a palavra fala pelo caminho, andando, você fala do Senhor, porque os nossos filhos, Pamela, eles vão saber nas nossas ações o que tem valor para nós. É importante para o papai e para a mamãe, então é importante para mim também. Papai e mamãe, a mamãe não para de falar desse Jesus. A mamãe ama esse Jesus. Quem é esse Jesus? Então é quase que assim impossível essa criança não desejar esse Jesus, esse Cristo quando ela for mais velha. Por conta daquilo que eu te falei. O Espírito Santo, ele coopera quando a gente se posiciona. Mas se a gente não se posiciona, aí, né, o que os nossos filhos vão trazer de memória, se eles não tiveram investimento? Entende? E o que você me fala, Flávia? Você falou questão de posicionamento dos pais ou Sim. das pessoas que cuidam dessas crianças. E quando os pais estão literalmente não vão à igreja, ou não participa, ou simplesmente não se preocupa, não acha que isso é importante, né? Que infelizmente é o que a gente vê. Sim, muito. Qual que é os malefícios para essa criança? Olha, Pamela, são muitos. Porque, como eu te falei, as crianças estão expostas a uma influência muito grande do mundo. Então, o mundo ele está muito intencionado no que ele quer fazer com as crianças, né? Eu falo com as crianças porque existe todo um contexto de doutrinação na mente das crianças, porque uma sociedade ela se estabelece com base na formação. Né, se a gente olhar hoje para os Estados Unidos, por que os americanos eles respeitam a fila? E você já reparou, né, que eles não cortam a fila? Você já reparou? Já. E eu me perguntei, É certinho. certinho, eles não cortam o trânsito, eles não vão pro lá, eles ficam, pode estar longuíssima e eles estão lá na fila certinho. Gente, é impressionante. Impressionante. Nós, como brasileiros, que Uhum. nascemos no Brasil, a gente olha assim, gente, por que ele não dá a volta? Exatamente. Passa na frente, porque pra gente é tão óbvio. Pois é, mas isso é profundo, sabe por quê? Eu comecei a me perguntar quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu falei, tem raiz, isso tem raiz, tem uma explicação para isso. E eu descobri lá na escola. Então nos conta qual que é a explicação. E eu falei, sabe por que eles obedecem a fila no trânsito? Porque eles foram doutrinados a obedecer a fila na hallway da escola lá na elementary school. As crianças na elementary school, elas andam na fila certinho para ir para a cafeteria, para ir para o recess lá de fora. Elas não podem falar durante a line, elas não podem se movimentar. Sabia. Se cair alguma coisa no chão, elas não podem sair para pegar a mochila. Tem toda uma regra, sabe? E é todos os dias naquele mesmo contexto, naquela repetição. Então, quando aquela criança cresce respeitando desde 4, 5 aninhos essa doutrinação de sempre andar na linha, na fila, até o nome dela chegar para ela ir para o carpool e os pais chegarem, até a hora de sair, até a hora de entrar na sala. Quando ela for para o trânsito, ela vai ter o mesmo comportamento. Eu tenho que ficar na linha. Então, olha como isso eu estou te falando de um aspecto de fila. Então, a sociedade ela é moldada hoje em todos os países a partir do ensino da base, a partir do ensino das crianças, porque os presidentes, os governantes do futuro, um dia eles foram crianças. A gente esquece um pouco disso, né? Verdade. Mas você foi criança. E hoje, né, você é o que é com base nas experiências suas passadas. E principalmente com base na primeira e na segunda infância. Exatamente. Até os bloqueios. Exatamente. Eles ocorrem muito nessa primeira e nessa segunda fase da infância da criança. Exatamente, é isso aí. Conta pra gente mais sobre você que lidar com crianças diariamente. Eu sei, eu já vi o seu trabalho lindo e maravilhoso. Eu vejo na sua vida sabedoria até de falar com os pais, né? De explicar coisas tão impactantes. Eu falei assim, eu quero ver como que a Flávia vai resolver isso agora, né? Conta pra gente, seria 2 perguntas. Primeiro, como lidar com essas crianças que você já vê, que você já tem esse entendimento que é bloqueios dessa primeira ou segunda infância?
Os E pais, a eles segunda pergunta é como lidar com os pais, que eu acho que é mais desafiador ainda. sim, porque são muitos contextos, né. Mas a primeira pergunta que você falou, como lidar com os bloqueios. A gente precisa tudo que a gente quer resolver na vida da criança, a gente não pode olhar isoladamente o comportamento, porque o comportamento ele é um sintoma, mas por trás do sintoma tem uma raiz. É como uma doença, né, a gente está ali sintomando externamente no corpo, mas internamente, fisiologicamente, existe uma raiz para aquele sintoma que a gente está sentindo, e aí o médico vai lá e investiga. Então os pais precisam fazer isso na vida da criança, olhar por detrás do comportamento, o que essa criança está querendo me comunicar. Porque o mau comportamento, o desafio do comportamento, aquele comportamento desafiador, aquele bloqueio da criança, ou talvez em receber um ensino, ou no behavior que não tá legal, às vezes reclamações ou comentários da escola. A gente pode citar como exemplo uma criança agressiva, Sim, excessivamente agressiva, que bate em todo mundo. É um comportamento sim, que tem que ser avaliado de perto? muito. Porque a criança, quando ela está externalizando a agressividade, é porque existe uma raiz interior. E ela pode estar ligada à ausência de atenção. Essa criança, ela está querendo atenção, ou ela está passando por algum sofrimento emocional e ela não consegue lidar com essa emoção e ela coloca para fora em agressividade, ou talvez está passando por uma violência em casa e o que ela gostaria de fazer com os pais, de bloqueá-los naquela violência, naquela disciplina violenta, ela coloca para fora reagindo, sendo violento com os amiguinhos. Então tem toda uma raiz, sabe, que as crianças elas colocam para fora nos Então, comportamentos. Então um comportamento, ele é muito mais ele diz muito. Muito Uau. sobre o que a criança está vivendo. Eu falo que a criança, quando ela tem um mau comportamento, na maioria dos casos, ela é uma vítima. Não é porque ela é, nossa, que criança difícil, né? A gente tem a tendência, né, de falar Que difícil, não. assim, nossa, mas essa criança é difícil demais, meu Deus, que criança custosa, né? Nossa, mas não obedece, não isso e aquilo, mas o que está por trás desse comportamento, né? Às vezes são coisas simples, Pamela. É um olhar no olho da criança. É você dar a atenção que ela precisa. É você conectar com ela e você derramar amor. É um abraço que está faltando, sabe? É um tempo de qualidade brincando com ela. Então, isso tudo são ausências que a criança vai acumulando dentro dela e ela não sabe lidar com isso emocionalmente. E ela vai precisar explodir, colocar para fora. E às vezes ele vem com um comportamento agressivo. Se a gente, como adulto, né, tem dificuldade de lidar com as nossas emoções, imagina uma criança que não tem equilíbrio emocional. Como que ela vai fazer esse filtro? Nossa, hoje eu estou estressada porque a minha mãe não deixou eu fazer. Hoje, olha, eu não estou bem não. Não acordei bem, porque tem 5 dias que minha mãe não me coloca para dormir, não me dá um abraço, nem um beijo. Olha, eu estou muito nervoso. Imagina, né? As nossas crianças jamais conseguiriam ter esse nível de maturidade. Então, Muitos adultos nem não conseguem. conseguem. Olha como que tá as atrocidades acontecendo Sim. e adultos fazendo isso. Mas, antes de você ir para a segunda pergunta, Flávia, qual foi o caso mais desafiador, né, você não precisa citar nomes, com criança, de lidar com comportamentos? Porque se você lidar com crianças, né, diariamente, a gente não sabe o que essa criança está passando em casa, então ela vai ali para a salinha. E qual foi o caso para você? Você falou: "Esse foi desafiador para mim, porém, foi um caso que você conseguiu literalmente ver que era de um comportamento, de algo que a criança estava vivendo". Sim, já aconteceu de uma criança, ela no espaço, né, do Kids, durante essa minha trajetória, dela morder, beliscar, bater as crianças, né, dentro de sala de aula. E a nossa primeira Dizem que na escolinha, de vez em quando morder é normal. Até que ponto? até que ponto que aquilo não se torna uma constância,
né? É. Porque tem a fase da oralidade também. A mordida, por exemplo, ela está associada à oralidade. Quando a criança ela está ali ainda aprendendo as primeiras palavras, quando ela quer se comunicar, talvez, dependendo do que ela esteja vivendo, ou não, ela pode tentar pegar um brinquedo e não escorrega, né? E ela quer fazer aquilo, mas ela não consegue falar, verbalizar. Então, para ela reter a criança, ela vai na mão, ela vai na mordida, ela vai no empurrão, porque ela quer tirar aquela criança para ela poder pegar o brinquedo, escorregar no parquinho, entende? Então, a fase da oralidade, ela vai revelar também outras coisas que a criança ela traz à tona, que é o empurrão, o tapa, a mordida. Passada essa fase da oralidade, a criança já conseguindo se comunicar, se ela continuar apresentando esses comportamentos, tem que ser investigado. E você perguntou do desafio. Então, essa criança, ela tinha esses desafios de muita agressividade com outras crianças, de machucar mesmo. E era quando a gente não via. E a gente descobriu que essa criança estava passando por um divórcio na família. Então, foi algo assim que a gente só conseguiu ajudar essa criança quando a gente entendeu o contexto familiar que ela estava vivendo, de separação. Então, ela estava emocionalmente recebendo uma carga, uma pressão emocional que ela não sabia lidar. Então, o corpinho dela, o coraçãozinho dela, colocou para fora em agressividade. E aí, quando a gente acolheu essa criança, a gente conversou com a mãe, deu algumas dicas, orientações. Essa mãe conseguiu abraçar, amar a vida dessa criança, ao ponto dela ir deixando esse comportamento. Não foi imediato, mas precisou de um processo, porque a mãe ela estava envolvida num contexto de muita dor também. Né? Quando existe um divórcio, há uma dor na família toda. Não é só os filhos que sofrem, a mãe, o esposo, é um contexto de dor. Então, E a criança sente. sente, né? Mas a mãe está ali tentando sobreviver em tantas mudanças, né? E ali naquela situação de sobrevivência, de colocar tudo no lugar, porque a gente tem esse dom, né, Pamela? Dado por Deus, essa graça de conseguir colocar nossa casa do caos à ordem. É uma graça foi dada por Deus a nós. Então a mulher está ali tentando com toda a graça de Deus colocar tudo em ordem no lugar, mas às vezes o coração dela está quebrado. E ela, sem saber, ela transmite isso para a criança. E a criança não sabe administrar o que ela está tentando administrar no lar dela, e aí isso vai dar esse sintoma de agressividade lá na ponta com a outra criança. Ela não pode chegar para a mamãe e falar: mamãe, tá doendo, mamãe, o papai, mamãe, eu tô numa casa nova, mamãe, isso, aquilo. Mas ela, às vezes, está lá comunicando na agressividade dela uma ausência paterna, a falta. Flávia, você ensina, né? Nós sabemos que você também ministra cursos, né? Para né? As voluntárias, né? Que tá ali juntamente com você no Ministério Kids. O que você ensina em relação quando se depara com uma situação dessa? Eu ensino elas a sempre olhar com olhos de amor. Eu falo, a gente precisa se posicionar como Jesus se posicionaria. Ele não deixaria essa criança de lado ou tentaria retê-la no sentido assim: nossa, essa criança está me dando tanto trabalho. Chama a mãe dela. Chama a mãe porque vai atrapalhar meu culto. Vai atrapalhar eu conduzir o culto Kids. Eu não vou conseguir ministrar se essa criança estiver aqui. E a gente precisa ter, o nosso olhar inicial alguma coisa está acontecendo. Então, o meu olhar precisa ser de amor, de paciência, de bondade, de longanimidade. Jesus, ele não deixaria de lado uma criança com comportamento ruim. Pelo contrário. Porque a igreja não são para os sãos, são para os doentes. E isso é do menor ao maior. Uau! Do menor ao maior. Então, se a igreja ela é para os doentes, ela veio para curar, para restaurar, para libertar, por que eu vou querer um ambiente perfeito e maravilhoso para eu poder ministrar o culto Kids e falar: uau, foi uma bênção hoje. Bênção para nós, enquanto equipe, é ter um entendimento de que uma criança foi liberta. Uma criança que estava com um comportamento desafiador, ela saiu daqui com uma palavra no coração. E isso mudou a semana dela. Isso para mim é uma bênção. Sabe? E eu tento passar isso para as meninas. Olhem com olhos de amor, meninas. Abracem. Às vezes é um abraço
Já teve crianças, Pamela, que só com um abraço ela mudou Eu completamente. já vi essas situações. Eu já vi. Só com um Eu abraço. estava lá. Você, eu já você vi é maravilhosa para Eu fazer já isso. vi essas situações. Maravilhosa. Já fiz muito. E um abraço cura. Cura. Cura um abraço. Você olhar no olho da criança e você dizer, eu estava esperando você chegar. Sabia que eu estava com saudade de você, se é uma criança que tem muito tempo que não vem, né? Ou você falar o nome dela, se olhar no olhinho dela, falar o nome dela, falar, eu tô tão feliz que você está aqui, vem me ajudar, me ajuda a segurar essa placa, me ajuda aqui com o lanche, e você envolver ela. Essa criança precisa ser vista, se sentir importante. Então, todo ser humano quer isso, e é do pequenininho ao mais velho. Então, quando a gente tem esse olhar de amor para essa criança, que às vezes está com aquele comportamento difícil, a gente tira ela do spot, porque ela fica no spot, quando ela fica ali, né, sendo o holofote da sala. Sim. E aí as outras crianças, quando vê que você também não tem paciência para lidar com ela, começam também a denunciar o comportamento dela. Aí fica aquela situação bem difícil. Bem difícil. E os pais? Como lidar com pais? A gente precisa Dessa geração, nesse Sim. ano de 2025, na qual muita coisa, não tem importância, eu não vou disciplinar, eu não vou. O que a gente muito vê, Sim. tá tudo bem. Essa geração que deixa as crianças estar em telas, né? Que tá liberado ali muita coisa. Qual que é um desafio hoje de lidar com esses pais? Sim. Porque eu sei que a igreja ensina uma coisa e pode ser que em casa é outra, ou às vezes tá o pé na igreja ou o pé fora. Como é lidar? Porque como você é a líder, eu já tive em várias situações de ter que conversar com os pais. Sim. Como é que funciona isso? Primeiro, eu sempre, quando eu vou falar com algum pai, alguma mãe, sobre alguma necessidade de alguma criança que eu percebo, eu sempre faço perguntas. Porque a gente tem que partir do princípio, enquanto igreja, que a gente não tem uma receita para dar para os pais. A gente tem. Não, isso foi surreal. Gente, peraí, vou parar, porque é muita informação na minha cabeça, gente. Calma que eu também sou mãe de 2. Sim. A igreja não tem uma receita Não, para lidar. Uau. para dar. Não temos. Porque teve até uma ministração, só fazer um parênteses aqui, a gente recebeu o Mundo de Otávio hoje, ó. O Mundo de Otávio tem 3 semanas que eles vieram. E a esposa desse ministério, a Ana Cavalaro, que é a esposa do Otávio, eles são um ministério itinerante que investe na vida das crianças, e ela é uma neuropsicopedagoga, e ela ministra falando que criança tem manual. Eu achei isso o máximo. Eu falei, uau, mas que manual é esse? Aonde que tá? Não, e eu quero pegar até essa ideia da Ana aqui, Cavalaro, esse tipo dela. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana, porque é maravilhoso saber isso. Porque qual é o manual da criança? A Bíblia, a palavra de Deus. A criança vem com manual, sim. Então, quando a gente vai falar com um pai e uma mãe de uma criança que teve um comportamento desafiador, e eu te disse que a igreja não tem receita, mas ela tem como saber qual é a necessidade da família a partir das perguntas, né? Então a gente vai começar a perguntar, dizendo, querendo entender qual é o contexto daquela criança, o que está acontecendo, como é que ela está na escola, né, mamãe? Como é que ela está em casa? Porque nós observamos aqui no Kids isso assim, assim, assim. E a gente vai pontuar o que nós vimos, eu vou conflitar junto com a informação que ela me dá de como essa criança está se comportando em casa ou na escola, e aí eu vou conseguir dar uma direção para essa mãe. Então, Mas a sua sempre- abordagem com esse pai, com essa mãe, não é chegar assim, seu filho é isso, não é colocando tag, De jeito né? nenhum. Não é colocando aquele post-it, aquele, ei, seu filho é atentado, ei, seu filho precisa de educação, ei, seu filho não obedece. É assim, pai, mãe, que tá, né? Sim, São perguntas perguntas. de sabedoria. Sim, pergunta Jesus, ele fazia isso, né? Ele fazia perguntas
para as pessoas, para os discípulos, e nós encontramos essas respostas, porque as respostas estão no nosso contexto, na nossa família, né. É claro que tem casos que a gente muito pontuais, né, às vezes de uma briga, um conflito entre crianças, que a gente fala diretamente para o pai: "Olha, hoje aconteceu isso na classe", né, mas a gente comenta o que a criança, o desafio que nós encontramos na classe, mas eu também pontuo as forças da criança, sempre para o pai e para a mãe, porque a criança ela não tem só desafios, ela tem qualidades maravilhosas, né, e ali é sempre o reforço: "Ó, mas ele prestou atenção, hoje ele participou do louvor, foi tão maravilhoso". Então a gente ali traz os valores, as habilidades, os dons, o quão maravilhoso é a vida da criança também para o pai e para a mãe. Mas sempre quando é algo muito delicado que a gente precisa tratar, a gente precisa fazer pergunta, porque como eu não tenho receita para dar, eu tenho somente a palavra de Deus para recomendar para esse pai e dar direções com base no que a Bíblia me ensina, e é o que eu ensino lá no Culto Kids. Eu gostaria que o pai cooperasse conosco enquanto, né, é corpo de Cristo e nessa mesma missão, então eu preciso fazer pergunta, né, porque eu não posso, isoladamente ter um diagnóstico pessoal meu de 1 hora e meia de culto e achar que eu sei demais e eu vou ensinar o pai e a mãe como é que se educa. De jeito nenhum. O pai e a mãe conhecem a criança muito melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, né. E falando em pai e mãe, na sua opinião, você acha que essa geração de hoje está educando as suas crianças? Se os pais estão educando essa criança, olha, Em geral, não só no âmbito da igreja, mas em geral, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? existe uma grande preocupação hoje. Muito grande. Nós ali enquanto professoras, porque nós estamos na ponta, e a gente recebe crianças de 2 a 9 anos, o Ministério Infantil hoje de Lagoinha, ele recebe crianças dessas idades. E quando eu olho no olhinho das crianças, e quando eu olho o comportamento delas, é difícil falar sem se emocionar, Pamela. Porque eu sinto, eu tenho, o Senhor colocou no meu coração um amor tão grande por elas, que quando eu vejo elas, eu olho para o olhinho delas e eu consigo ver às vezes o que elas estão precisando. A gente vê que muitas vezes é a palavra de Deus, é a presença do Espírito, mas tem um algo a mais, e esse algo a mais, nós enquanto igreja não poderemos suprir, que é aquele deverzinho lá de casa que às vezes não está sendo feito. E o nosso coração às vezes ele dói, aperta, de saber que os pais não estão de forma intencional investindo e pastoreando o coraçãozinho da criança. E às vezes tem deixado isso somente na responsabilidade da igreja Ou da escola? ou da escola, e a gente não vai conseguir entregar esse filho falando língua estranha e dando glória a Deus e convertido, sabe? Porque é uma força muito grande contrária que está vindo contra as crianças, muito violenta, do inferno, eu digo. Então, se os pais eles não forem com a força do Senhor, intencionalmente, diariamente, esse 1%, né, todo dia, Dia. nós poderemos sim perder essas crianças, né. E diariamente a gente precisa ter esse foco. A gente não investe em tantas coisas na nossa vida, né, para a gente estar aqui, olha a preparação, né, Pamela, que precisou, né, para tudo isso aqui acontecer. Com certeza. Então, exigiu esforço, tempo, investimento, programação, e na vida dos nossos filhos a mesma coisa. Se a gente não tiver essa intencionalidade de semear todos os dias, o boleto lá na frente, ele chega. Eu costumo dizer isso, eu falei para os pais, o boleto ele chega, né, ou um boleto ruim ou um de bênçãos, de frutos. Vai depender da nossa semeadora diária de hoje, porque a matemática ela é exata, né, não tem jeito, o resultado chega do nosso investimento. E você acha que esse é um motivo da carência hoje das crianças e do adulto também? E sim, Do adulto, eu tive muitos, né, há muito tempo fora do Brasil, mas aqui onde a gente mora, se nota uma carência. E é por isso que nessa carência, oportunidades positivas e negativas entra e as pessoas estão escolhendo e fazendo coisas insanas.
Sim. Será que essa falta de tempo dos pais, né, essa falta de tempo, essa falta de: "Ei, isso aqui é que importa para você", tá gerando essa carência na humanidade? Com certeza. E aqui mais nos Estados Unidos, porque nós somos imigrantes, né. Então a nossa realidade aqui é bem diferente do Brasil, Completamente. né. Esse suporte familiar, essa rede de Não apoio tem. que a gente não tem aqui, e a gente precisa lançar mão, né. E tá tudo bem, Pamela, o alvo aqui nosso em estar trazendo esse assunto não é trazer uma culpa, mas é dizer que sim, é possível sim. Porque eu sempre vou falar sobre isso, porque o Espírito Santo ele é interessado em fazer a nossa maternidade dar certo. Então quando a gente faz o nosso 1%, o nosso pouco todos os dias para Deus é muito com o poder dele. Só que aqui nos Estados Unidos, como tem essa demanda, essa vida muito corrida, dos pais terem que, às vezes, o pai, a mãe terem que estar fora no ambiente de trabalho, né. Então esse tempo que, às vezes, o pai vai ter com a criança à noite, no fim do dia, ele precisa ser um pouco maior. Se você que não trabalha, por exemplo, durante o dia, fica com a sua criança, logo depois que ela chega da escola, você busca ela na escola, você leva ela para a escola, você está intencionalmente ali com seus filhos. Então, o nosso tempo de estar com essa criança é maior. Agora, as mães que trabalham, esse tempo é menor. Quando essa criança chega, ela vai precisar aumentar esse tempo de intenção de ter ali uma qualidade com o filho, de um devocional, de trazer uma palavra para a criança. Eu falo com as mães que hoje a gente tem material nos Estados Unidos, assim, de 2 anos até jovem, de devocionais lúdicos com atividades, histórias, e a gente pode comprar esses devocionais, né, e também, lógico, a Bíblia precisa ser o nosso primeiro manual, e ali, de forma lúdica, a gente tem um tempo com a criança de 15, 10 minutinhos, mas trazendo a palavra de Deus para ela. Então, Flávia, então os pais, você o que você traz pra gente aqui é que a gente não tá falando de 1 hora, de 2 Não. horas, né, porque não tenho esse tempo, eu chego em casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar disso, tenho que olhar isso. Então você tá falando aqui pra mim que um tempo aí de 15 minutos, que a gente fala assim, é 1% Exatamente. diário, Depende já da pode idade. mudar. Isso, pode muito significativamente. Depende da idade da criança, né. As crianças de 2 a 6 anos, o tempo de qualidade, você precisa estar inteira ali também naquele momento, né. Inteiro, não é Inteiro, celular, sem telefone, não é papai, mexendo na mamãe, comida. né, sem nada disso. É você parar tudo e estar inteiro para a criança. Isso é muito importante. E ali a criança perceber que você parou para dar atenção para ela. E você comunica isso para a criança também, fala: "Ó, mamãe agora tem 20 minutos aqui, eu tenho 30 minutos do meu tempo e eu quero passar um tempo com você, o que que você quer fazer?". E aí a criança ali naquele momento, ela Essa eu não sabia que a gente tinha que falar. pode falar, é maravilhoso, porque a criança ela vai se sentir: "Uau, minha mãe parou tudo que ela está fazendo, né, ela deixou às vezes a comida, o telefone, o trabalho, agora a atenção é minha". Então a criança se sente vista, importante, então ela se sente valorizada, e a gente comunicar esse valor para ela, que ela importa para nós, isso traz um pertencimento para a criança muito grande. Então você falar para a criança, comunicar: "Mamãe tem 20 minutos aqui com você, 30 minutos que eu quero só me dedicar a você, o que que você quer fazer?". Às vezes ela vai querer brincar, às vezes ela vai querer conversar, vai querer ler uma história, mas ali naquele tempo que você está com a sua criança, talvez ela vai derramar o coração dela, ela vai contar o que aconteceu na escola, ela vai dizer o que ela está sentindo, ou às vezes algo que ela está vivendo na escola que ela não está sabendo lidar, entende? E ali também você separa o seu tempo. Agora mamãe quer te trazer uma história, olha esse livro, e você traz a Bíblia, o seu livro de devocional e fala: "Olha, a gente vai falar hoje sobre Esther". Você conhece Esther? Esther foi uma rainha, uma mulher levantada por Deus. E ali você começa a contar a história, e você lê um versículo bíblico, você está vendo o que que a palavra de Deus fala? Que ela foi separada para aquele tempo, para libertar o povo, os judeus. Então ali você vai trazendo a história para a criança, ali naquele contexto que ela está. E elas entram na história. Elas entram, elas perguntam, mas você está botando fundamentos, você está lendo o versículo bíblico,
algo, você está imprimindo na criança um valor, você está contando algo para ela que é eterno, é um exemplo de uma mulher que foi usada por Deus, entende? E com tantas outras exemplos e histórias da Bíblia, não só contar a história solta, mas você trazer o que que isso significa para a vida da criança. E aí você fala, como Esther foi corajosa, ela foi usada por Deus, você também lá na sua escola. Sabia, Bela? Você pode ser usada por Deus, Deus pode te usar para que você possa levar a mensagem de Jesus para aquele amiguinho lá que às vezes está triste na escola, aquela amiguinha que não quer brincar com ninguém. Talvez é porque o coração dela precisa conhecer o Jesus que você conhece. Vamos orar por ela? E ali você traz uma verdade. Qual é a verdade? Que Deus ele dá força e coragem quando ele quer usar uma pessoa para ser instrumento nas mãos de Deus, como ele usou Esté, e pode usar você lá na sua escola. Entende? É algo simples, mas a gente traz uma verdade bíblica, aplica a vida da criança, como ela vai usar no dia a dia dela. Onde é a vida da criança? Na escola. A vida dela está toda lá. É lá que ela vai encarar os desafios, é lá que ela vai encarar o que ela sente emocionalmente, é lá que ela vai ter as conquistas dela, é lá que o mundo dela vai estar, né? As quantidades de horas diárias que ela tem mais exposição é lá. É lá. Então é lá também que ela vai ser instrumento de Deus, é lá também que ela vai, aquela palavra, aquele versículo vai fazer sentido na vida dela. As minhas filhas, ela tem muitas experiências com relação a isso. Eu falo mais sobre a Vitória porque ela tem 12 anos. E eu tenho essa prática por alguns anos já na minha vida, né? Com elas, intencionalmente, né? Trazer um versículo bíblico pela manhã, ali no café da manhã. Quando eu saio, eu levo elas para a escola. Então, eu estou sempre ali, né? Nessa constante. Intencionalmente, Pamela. É claro que tem dias que é aquele corridão, aquele batidão, né? E tá tudo bem, gente, porque a gente é dessas, né? Que tá ali com o menino, e ao mesmo tempo falando, e a lancheira, trouxe o caderno, trouxe aquilo. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem essa graça de também, no meio disso tudo, conseguir comunicar a palavra de Deus. E essa minha filha de 12 anos, Vitória, ela tem muitas experiências de eu de manhã lançar uma palavra, eu durante o caminho cantar e adorar um louvor, e ela voltar da escola, e lá na noite, quando vou colocar ela para dormir, que é o momento que a criança abre o coração. É verdade, eu ia te perguntar isso. É na hora de dormir. Os teus filhos, na hora de dormir, eles querem contar falar tudo do dia. Mamãe isso, mamãe aquilo. Então eu comecei, eu não sabia, tá, Flávia? Eu comecei a entender que à noite que eles queriam contar sobre o dia deles. Sim. Então, à noite eu descobria coisas que de dia eu chegava, meu filho, como é que foi? Conta pra mamãe. Não fala, não isso, quer brincar. Mas à noite, eu falei, gente, não é possível. Ou eles gostam de conversar só à noite, ou porque à noite, ou porque tem algo relacionado aí. Tem. Porque à noite é onde a criança, ela já está fisiologicamente num estado de relaxamento. Né? O corpo dela está se preparando para dormir, dopamina é liberada. Então, ali existe uma comunicação fisiológica que ela precisa descansar. Então, o corpo dela internamente está desligando. Mas ela também está no fim do dia. Ela está na cama, ela está deitada. E ela está com quem? Do lado do papai ou da mamãe. Então, ela está segura, ela está num ambiente seguro. Então, essa segurança, esse estado de relaxamento, ela comunica para a criança, aqui eu posso me abrir. Aqui eu posso falar. É claro que isso não é algo que ela pensa, é inconsciente. Que tem essa atitude. Ela tem essa atitude inconsciente de se abrir, porque ela está num ambiente seguro e ela está no fim do dia num estado de relaxamento, pronta para ela desligar. Então ali ela consegue abrir o coraçãozinho dela e se comunicar. E falar o que como se fosse uma memória, né, do dia. O que você diria agora para os papais e as mamães? Deixem seus filhos falarem à noite. Não é que eles estão enrolando, que eu falei, não, tá enrolando para dormir. Eu falei, gente, mas que enrolação é essa? Ele com coisa sem nexo. Mas eu comecei a perceber que era o momento, eu falei, não, eu acho que eles querem contar como é que foi o dia. Eu descobri coisas que eu falei, gente, como assim? Então, é isso mesmo, papai e mamãe. Deixem seus filhos falarem à noite. É o momento que você pode saber como que tá o coraçãozinho deles, né? Exatamente. É isso aí, você falou tudo. A gente lê o coração dos nossos filhos
quando vamos colocar eles para dormirem. E essa experiência que eu queria te contar da Vitória, que ela sempre tinha, né, às vezes uma palavra de manhã ali no caminho, e à noite, quando eu colocava ela para dormir, ela vinha contando tudo o que tinha acontecido, mas ela contava também do versículo. Ela falava: mamãe, lembra daquela palavra que você falou, né, que o Senhor é a nossa luz? E naquele momento ali da prova, eu não lembrava do que eu tinha estudado, mas eu me lembrei que ele era a luz, e ali eu fechei o meu olho, eu orei, eu pedi para ele me iluminar a minha cabeça, para eu poder lembrar de tudo que eu tinha estudado, e eu me lembrei. Então, olha aí, é uma coisa que o Espírito Santo, ele coopera com a gente, ele faz aquele versículo, aquela intencionalidade nossa, trazer sentido na rotina da criança, para que aquilo se torne um fundamento, uma verdade. E aí, ela vai contar isso quando? Lá à noite. Porque ela, durante o dia, ela chegou da escola, aí quando ela chega da escola, joga a mochila, às vezes abre a geladeira, vai comer, vai brincar, vai lanchar, ela está distraída. Ela não está conectada ao ponto de querer, ai, senta aqui que agora eu vou contar o meu dia para você. Não vai. Criança não faz isso, né? E ela vai fazer lá na hora de dormir. E é lá naquele momento que ela vai contar se uma criança bateu, ela vai contar se no parquinho ninguém quis brincar com ela, ou ela vai contar que ela conseguiu o que ela nunca conseguia numa atividade específica. Ela vai compartilhar as conquistas, as frustrações, ela vai contar os medos, ela vai contar muita coisa do dia dela. Você acha que se um pai tem que conversar, né, se os pais tiverem que conversar com as suas crianças, teria que ser no período da noite? Eu falo que durante todo o dia tem que se cultivar esse canal aberto de comunicação. Porque se a gente também só deixar para fazer isso à noite, você pode ter um pouco de dificuldade. Porque a criança, ela precisa também sentir que a mãe e o pai estão interessadas nela, que importa o que a criança sente e pensa. Porque se a gente deixar também só para a noite, essa criança, por perceber que durante o dia ela não é ouvida, também não vou contar. Mamãe nunca para me ouvir, toda vez que eu chamo ela, ela fala: peraí, só um minutinho, agora eu não posso. Mas agora, mamãe está ocupada, não está vendo? Eu estou no telefone, entende? Então você está trazendo uma comunicação para a criança de não importância, de que o que ela tem para falar não é tão importante assim. Aí à noite, na hora de dormir, Ela se fecha. yes, ela vai pensar assim: não, mamãe está muito ocupada, a mamãe não pôde me ouvir. Uau. E aí ela se fecha, ela vai se fechando, entende? Então a criança precisa ver que o que ela sente, o que ela fala e o que ela pensa importa pra gente, ao ponto de lá na noite ela conseguir abrir o coração e realmente falar tudo que ela está vivendo. Uau. Flávia, quando a gente começou a nossa conversa aqui, você comentou que você dedica o seu tempo, né, hoje assim, maior parte do seu tempo é dedicado à sua família, às suas Sim. filhas. Como que você vê isso no dia de hoje? Foi uma decisão fácil de tomar? E por que que eu te pergunto? Porque hoje em dia você vê mulheres que se dedicam, né, à sua família, né, é raro. Sim, Porque, querendo ou não, da geração que nós somos, eu não sei você, eu ouvi que eu não deveria confiar em homem, sim. eu ouvi que eu deveria trabalhar, eu Independente. ouvi que eu deveria ser independente, eu ouvi que estuda, estuda, estuda para você não depender de ninguém, estuda, estuda, estuda para você não ter que ficar em casa. Isso foi a forma como eu ouvi, né, e assim, como que é isso para você? Aonde é que virou a chave? O porquê que hoje a Flávia tá indo contramão do mundo? Isso aconteceu, quando a Vitória, né, a minha mais velha, tinha 2 anos de idade. Eu recebi uma palavra do Senhor, e a palavra foi que ele me deixaria somente com a Bíblia na mão. Nessa época, Uau! Não, eu arrepiei É. todinha. Ai, meu Deus. ele falou: "Minha filha, eu vou deixar você somente com a Bíblia na mão". Porque nesse período eu trabalhava, né, no banco, eu era financial advisor no Brasil, Uau. e eu tinha uma posição, assim, muito boa, sabe. Eu ganhava uma remuneração excelente, eu era extremamente independente. A minha filha ficava meio período no daycare, o outro período na casa da minha mãe, Uau. e eu era aquela mãe que a minha casa estava em ordem. A minha comida estava no fogão, porque eu tinha uma pessoa que cozinhava, minha casa estava limpa, porque eu tinha uma pessoa que limpava.
mas eu não sabia onde estavam as minhas panelas. Eu não sabia chegar na minha casa e fazer um bolo, porque faziam para mim. Então eu não vivia a vida de eu cuidar do meu lar. Cuidavam do meu lar para mim. E eu pegava a minha filha na casa da minha mãe e colocava ela para dormir, né? Passava ali 2 horinhas com ela e colocava ela para dormir. Então, nesse contexto, né, É uma realidade que nem acontece aqui, né? nem acontece. E nesse contexto que estava muito maravilhoso para mim naquela época e de muitos sonhos profissionais, né? Eu ambicionava muitas coisas profissionalmente, né? Não vou dizer que não, eu sempre tive esse entendimento, não mesmo. Nessa época eu tinha sonhos profissionais altíssimos, eu queria voar profissionalmente, eu queria ir com tudo. E eu tinha uma filha, Vitória, de 2 anos, e tá tudo bem, ela tá na creche, tá com a minha mãe, e eu pego ela, né, a gente tem um tempinho junto, coloco pra dormir, tá tudo certo, vida que segue. Mas eu não tinha o entendimento nem a revelação da importância da minha principal missão, que não era ser bem-sucedida profissionalmente e ser uma mulher, uma executiva de negócios, mas ser bem-sucedida na minha casa. E ser uma mulher que cuidava e administrava a minha casa e pastoreava o coração dos meus filhos, a minha filha no caso. Então o Senhor trocou esses valores dentro de mim. Quando Ele me deu essa palavra, passado alguns meses depois dessa palavra que o Senhor me deu, foi um grupo de irmãos, de pastores que foi na minha casa, fez uma visita, o Senhor me liberou essa palavra, eu não entendi muito, passado alguns meses teve uma reestruturação no meu ambiente de trabalho, mudaram algumas posições e ali o meu chefe falou, Flávia, eu posso te recolocar em outra função, ou se você quiser eu posso te desligar e você sair com todos os seus direitos e tudo, o que você quer? E ali naquele momento, aquela palavra fez sentido, né, que ele me deixaria somente com a Bíblia na mão. E ali o Espírito Santo falou, você não vai mudar de posição, você não vai para um outro lugar, você vai pedir para sair, porque agora é o meu tempo com você em casa. E ali eu realmente pedi que ele me desligasse e eu saí da empresa e fui para dentro de casa. E quando eu cheguei dentro de casa, Como que foi isso, Flávia? foi assim, eu me vi num lugar que era o meu lugar, mas eu estava perdida dentro dele. Eu realmente não sabia, e quando eu abri os meus armários, Pamela, da minha cozinha, eu não sabia nem as louças que eu tinha ganhado do meu casamento, porque eu não usava. Assim, eu não quem colocava a minha mesa, quem montava tudo e chegava, estava tudo pronto, era essa moça, né, que ela montava, deixava tudo pronto para mim. Não era eu que escolhia, não era eu que ia ali e servia a minha casa. Então eu fui aprendendo a olhar para a minha casa nesse momento. E ali a cada toque, a cada movimentação ali dentro da minha casa, o Espírito Santo foi ministrando, ministrando, Nossa, tô me arrepiando des todinha. me desconstruindo, trazendo para mim o verdadeiro valor do que é ser uma mulher, do que é ser uma auxiliadora. E ali o Senhor começou um processo, foi o start, eu digo. E ele durou por muitos anos. Em 2016, quando eu entrei no seminário, foi quando Deus ali me quebrou. E ali eu fui desconstruída, assim, numa mulher que é comum, de valores comuns para uma mãe com propósito. Deus me mudou, me transformou. E isso não é para trazer uma culpa, você não pode trabalhar, você não pode ter uma carreira. Não é isso. É isso que eu ia te perguntar, é Não, para todo mundo? não. Eu digo que não é todo mundo que Deus vai trazer para dentro de casa e falar assim, larga tudo, né, e vai cuidar dos seus filhos e carreira não é sobre isso. É sobre entendermos em Deus qual é a prioridade. Qual é a nossa missão na Terra? Ser bem-sucedida profissionalmente ou criarmos filhos para Deus? Número 1, criarmos filhos para Deus. Sua prioridade é criar filhos Para Deus. Ok. Entendido isso e viver debaixo dessa verdade vai te levar para um estilo de vida de não negligenciar os filhos, ao ponto de você conseguir trabalhar e também cuidar da sua casa. Porque eu não creio, Pamela, num Deus que ele te fala, eu tenho para você trabalhar meio período em uma determinada função. E ele
fazer você perder os seus filhos para o mundo ou a sua maternidade ser perdida. Deus não é incoerente. Não faz sentido. Não faz sentido. Se ele te deu uma palavra que te quer numa determinada posição de trabalho, é porque ele quer te usar lá também. Mas, Acredito muito nisso. paralelo a isso, ele está também te capacitando para que você consiga pastorear os seus filhos e que seus filhos e a sua casa não se perca. Entenda? Entende? Mas isso também vai partir de uma palavra. A gente, enquanto mulher, precisa ter muita sensibilidade em ouvir a Deus, né? O que Deus tem para Pamela, o que Deus tem para Flávia, o que Deus tem para você aí que está nos ouvindo, né? Que muita gente, mas eu gosto de trabalhar, mas nós não estamos falando aqui, até porque eu trabalho, Sim. até porque eu sou uma empresária, mas eu só me tornei a empresária que eu sou hoje por causa dos meus filhos. Isso aí. Por quê? Porque eu queria tempo de qualidade com meus filhos. Então eu fiz o que eu fiz, né? Eu construí o que eu construí, porque não fazia sentido eu perder todo o meu dia sem estar com eles. Então, tem essa é uma realidade. E é super ok, tá tudo bem, né? Mas a gente precisa viver debaixo de uma paz de entender que se Deus me colocou nesse lugar e eu entendo que Deus abriu essa porta para mim, logo ele vai cooperar para que os meus filhos também, eles não sejam perdidos, né? Que eu consiga também investir no coraçãozinho deles, que eu consiga investir na vida espiritual deles. Mas nesse tempo na minha vida, foi o que Deus requereu de mim, para me trazer entendimento sobre o que de fato era maternidade, porque eu não sabia. E aí Deus foi construindo, né, essa revelação no meu coração, esse entendimento, e durante todos esses anos, se você me perguntar qual foi o maior desafio, eu vou te dizer, abrir mão de fazer a minha vontade para fazer as de Deus. Uau. Porque eu tive muitas oportunidades, Pamela, de voltar para o mercado de trabalho. E nesses momentos eu fui ouvir o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, ok, eu entendi, cheguei até aqui. Posso ir? E o Senhor falou, não, eu quero você em casa. E os anos se passaram e outras oportunidades vieram e eu perguntei ao Espírito Santo, né? Agora, olha que oportunidade, eu vou conseguir conciliar e tudo. E o Espírito Santo, não. Então, isso não é fácil, é difícil, mas isso é para a Flávia. Por isso que eu digo que cada mulher, cada mamãe precisa ouvir o que Deus tem específico para o seu coração, para o seu lar, para a sua casa, porque é ali que vai morar você ser uma mãe bem-sucedida ou não. Se você viver debaixo de uma direção do Espírito Santo e ser guiado por Ele, isso é bênção, sabe? E haverá frutos na sua casa, no seu lar. Eu costumo dizer que dentro de casa eu não sou a empresária, dentro de casa eu sou a mãe. Exatamente. Né? É sobre isso. É sobre isso, eu sou a mãe. E Flávia, você falou algo muito importante e eu quero pegar essa deixa. O que é propósito para você? Propósito para mim hoje, Flávia, é não viver mais os meus planos, mas viver os planos de Deus. Uau, Porque uau. a gente não consegue viver um propósito fazendo as nossas próprias escolhas. Mas quando a gente se alinha ao céu e decide viver uma vida de obediência segundo a vontade dele para nós vivemos propósito. E tem um versículo que eu carrego, que é a minha vida. E, inclusive foi o meu lab, né, de conclusão de curso, que é Salmo 139:16, que fala que todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda havia existido, e que a soma desses dias seria grande. Então, eu confesso que a minha vida é norteada por esse versículo, porque eu penso, uau, existe um Deus que já escreveu toda a minha história, a sua história, né, no livro da vida dele. Então, como assim eu vou tentar criar a minha própria vida com base nas minhas escolhas, se um Deus soberano, que é bom, ele já construiu a minha história inteira? Então, tudo que eu preciso fazer, eu até brigo com Deus, é pedir todos os dias, Senhor, o download do céu, do dia do meu livrinho lá, né, para que o Senhor me mostre o que Ele tem para mim hoje.
porque a palavra fala, basta a cada dia o seu mal. Então, Uau. a gente precisa viver todo dia, é o hoje. Hoje. E se eu viver os dias do livro de Deus, todos os dias, um pouquinho, 1%, no final, a soma dos meus dias será grande. Eu vivo o propósito. É verdade. Então, isso para mim é propósito, eu viver a vontade dele, porque a vontade dele se estabelecendo todo dia na minha, vai fazer a soma dos meus dias ser grande. Uau, uau, é lindo. Me fala um pouco sobre esse novo projeto que você vai lançar, mas eu quero que você aqui de primeira mão fala para nós desse lindo projeto que quando você me falou, eu fiquei encantada. Por quê? Fala o que é e fala o porquê. Sim, esse projeto é o livro, né, que eu vou estar lançando no mês de junho. Uhul! E se chama My Body and I, é o livro, ele é em inglês e em português, é um livro Nós vamos ter as infantil. duas versões. É um livro bilíngue, né? Eu vou fazer um bilingual edition, Ok. que é My Body and I, Meu Corpo e Eu. É um livro infantil. E o objetivo desse livro é ensinar às crianças 5 regras de proteção, né? Porque eu sou certificada em educação sexual, emocional e proteção contra abuso infantil. E dentro dessa temática, a importância de trazer também proteção à vida das crianças, né? Num contexto tão difícil que a gente está, de tantas vítimas de abuso infantil. E esse livro, ele veio para que a criança possa ler, a mamãe possa ler para os seus filhos intencionalmente ali e de forma lúdica, criativa, ensinar a criança 5 regras de proteção. E essas 5 regras de proteção, elas têm o poder de salvar uma criança de sofrer um abuso. Ela tem, assim, a criança informada, a criança quando ela tem conhecimento, Pode falar o que está acontecendo. ela pode se falar. expressar. Eu ouvi isso, eu aprendi isso, não está certo. Exatamente. Ela vai saber trazer na mente dela, naquele momento de ameaça, porque quando a criança ela sofre uma determinada ameaça, nosso cérebro ele entra para o estado de luta ou fuga, né? Você sabe. Então a criança naquele momento, se ela tem um ensino, ela traz o quê? Ela traz as 5 regras de proteção. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu vou fazer? Eu vou dizer não, eu vou correr, eu vou gritar. Então a criança ela aprende isso de forma intencional. Então quando ela está diante de um perigo, de uma ameaça, ela consegue trazer esse ensino. Mas quando ela não aprende nada, ela fica vulnerável e aí ela se torna uma vítima. Então a gente precisa levar essa mensagem para as casas e o livro foi feito intencionalmente para que a criança aprenda sobre essas regras e se proteja. Uau. E ele vai estar sendo lançado em junho. Gente, isso é tão verdade. Muitas vezes a gente acha que essa realidade, né, do abuso infantil sexual tá longe de você, mas às vezes não. Não. Ah, eu não vou ensinar porque todas as pessoas que convivem com os meus filhos são pessoas que eu confio. Engano você. Engano você. Então, a melhor forma de você educar o seu filho e proteção é você ensinar ele de uma forma lúdica, Exatamente. né? E parabéns por esse livro, parabéns. Obrigada. Quando você me falou, eu fiquei assim, uau, a nossa geração desse momento precisa disso. Muito. E que bom que Deus te levantou para isso. Levantou você como outras pessoas para instruir as nossas Sim. crianças para se proteger. Porque, gente, muitas vezes você não ouve, você não vê, mas há muitos casos. Muitos Seu casos. coração chega e fica apertado quando a gente É o ouve. crime que mais cresce hoje, porque é um crime, Uau. ele é silencioso. É um crime que é difícil de você provar, porque tem vários desdobramentos, como por exemplo, você acreditar na criança, né, que existe todo um tabu por trás disso. Será que a criança está falando a verdade? Será que ela não está inventando? Tem toda uma situação, um contexto por trás. E um ponto número 2, que é o mais difícil, é a criança, ela sofre ameaça. E os pais, quando ficam sabendo, às vezes os pais não contam, porque talvez está dentro do contexto familiar, o abusador, são pessoas próximas, e para não expor e para não ferir, a mãe às vezes também não conta. Então, existe todo um contexto muito difícil de se descobrir e se punir esse crime, porque é um crime. É um crime. E isso traz marcas na vida da criança profundas. Uau. Se a gente falar, como a gente comentou da primeira e da segunda infância,
Muitos resultados da vida futura dos adultos hoje estão escondidos em marcas de abusos sexuais na infância, Nossa, muito terríveis. E quando a gente traz esse assunto, às vezes o adulto ele vai falar: meu Deus, isso aconteceu comigo. é por isso que eu tenho esse tipo de comportamento, eu Exato. tenho esse trauma hoje, não consigo me relacionar com as pessoas Exato. porque aconteceu lá. Então, se a gente conseguir hoje fazer algo por isso, por essas crianças, nós podemos evitar um adulto doente. Exatamente. E Flávia, pra gente, que conversa gostosa, que conversa Foi maravilhoso. com o muito tempo, ele voou aqui, boa, literalmente. A verdade. gente até estourou nosso tempo Meu já, Deus. literalmente. Mas eu não poderia deixar você ir sem dar uma mensagem para os pais. Porque sabemos que os pais que são responsáveis por essas crianças. É os pais que colocam a comida na mesa, são os pais que direcionam para onde essas crianças vão, aonde vão, são os pais que estão ali todos os dias. Quais é as mensagens? Você como educadora, você como mulher, você como mãe, você como esposa, você que trabalha ali nesse ministério com criança há mais de 10 anos, qual seria essa mensagem que você fala hoje para a geração de estilos de pais que estamos tendo e isso resulta no comportamento das crianças? Eu quero dizer para você, papai e mamãe, que é possível e você pode sim investir de forma intencional na vida do seu filho e da sua filha. Não pense para trás. Comece a partir de hoje para frente, sem culpa, sem algum pensamento de que eu não fiz nada até agora. Parta daqui para frente. O Espírito Santo é o mais interessado em fazer a sua maternidade dar certo. E se você investir 1%, uma semente, todos os dias, diariamente, na vida do seu filho, intencionalmente, o Espírito Santo vai cooperar com você e os seus filhos irão receber a verdade e o fundamento necessário para serem adultos bem-sucedidos no futuro. E a sua semente, o seu investimento vai frutificar, porque filhos não dão trabalho, filhos dão frutos. Amém! Nossa, que lindo! Flávia, eu vou te mostrar uma foto, olha para ali, eu quero que você me fale o que significa essa foto para você. Ai, meu Deus! Significa tudo, né? É a minha base, é o meu alicerce, é o presente de Deus, que Deus me deu na terra, que é a minha família. Você pegou meu marido, né? O meu sacerdote, o meu cabeça e as minhas filhas, as minhas 2 heranças, as minhas flechas que eu estou preparando para lançar, que filhos são flechas. Que lindo. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, Pamela. Amei. Eu quero te presentear aqui. Oi, meu Deus. Aqui. Que você sempre lembre-se dessa Muito obrigada. pequena lembrança Muito desse obrigada. dia. Que eu tenho certeza que não é um marco só na minha vida, porque eu aprendi muito com você aqui hoje. Mas para quem tá ali, atrás daquela tela, ouvindo ou vai ouvir o que a gente conversou aqui hoje, vai mudar vidas. E que você olhe esse presente e fala assim, isso aqui é um marco. É um marco na sua vida, é um marco na minha vida e de muitas pessoas, né? Que o 1% todo dia, ele continue fazendo a revolução na sua vida. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. E eu agradeço você, meu querido. Obrigada por ter continuado aqui com a gente. Lembre-se, é 1% todo dia, porque 1% todo dia, ele faz sim a revolução. Eu não tô pedindo para você 100%, eu não tô pedindo para você ser a perfeitinha ou perfeitinho, ser aquela pessoa straight. Não, é só 1%. Acredite em mim. Ele dá resultado. E vai o beijo da Pam. Tchau, tchau. Enquanto 99% segue em fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias.